Oi, pessoal! Então, hoje vamos falar sobre o sistema genital masculino, ok? Então, o sistema genital masculino, lembrem que a prof já tinha falado, né, e comentado, que até a 12ª semana de gestação a gente não consegue diferenciar, né, o médico lá ele não consegue diferenciar na hora do ultrassom se o feto ele vai ser menino ou menina. Por quê? As mesmas células vão se diferenciar, né, diferentes se for uma menina ou um menino. Então, até a 12ª semana de gestação, as células ainda estão se diferenciando. Então, o médico não consegue confirmar, porque ou essas células vão, evoluir para formar um escroto, ou se for uma menina, vão evoluir para formar os lábios maiores do pudendo. Ou, esse grupo de células vai formar a glande do pênis, ou, se for menina, a glande do clitóris, né? Ou vai formar o revestimento externo do pênis com o prepúcio, ou vai formar, o revestimento externo do prepúcio do clitóris, tá? Ou essas células vão se fundir, vão migrar e vão fundir, formando depois aqui, externamente a ráfide do pênis e a ráfide do escroto, ou na mulher vão formar aqui os lábios menores do pudendo. Então, até a 12ª semana de gestação, as células, externamente da região pélvica e perineal ainda estão em formação. Por isso que não tem a confirmação, tá? Então, até ali, depois vai se diferenciar, a partir da 12ª semana, mas efetivamente o sistema genital externo, ou masculino ou feminino. Por isso que a gente acaba estudando junto o sistema genital feminino e masculino. Então, quando a gente fala de sistema genital masculino, a gente pensa que os sistemas genitais são os responsáveis por produzir os gametas, ou os espermatozoides ou os óvulos, No caso dos espermatozoides, então o sistema genital masculino proporciona a formação dos espermatozoides. Então, é aquele conjunto de células que vai formar os espermatozoides, vai armazenar e maturar esses espermatozoides. Depois, vai ter um conjunto de órgãos que vão conduzir esses espermatozoides, transportar esses espermatozoides para serem implantados num sistema genital feminino para poder unir-se com um óvulo. Porque a função do sistema genital masculino, tanto masculino quanto feminino, é perpetuar a espécie. Porque como a gente comentou, posso juntar um genital masculino e feminino, masculino e ser feliz? Pode. Pode juntar o feminino e feminino e ser feliz? Pode. Pode juntar o masculino com o feminino e ser feliz? Pode. Mas, para eu poder perpetuar a espécie, sempre ainda a gente precisa de um espermatozoide produzido pelo sistema genital masculino e o óvulo, produzido pelo sistema genital feminino. Então, para ir fazer essa perpetuação da espécie, a gente vai precisar desses dois gametas, ok? Então, falando de conjunto de órgãos, a gente tem uma divisão funcional é de funcionamento, depois anatômica, que é regional, de localização. Então, uma divisão funcional, temos os órgãos que produzem os gametas, que funcionam, para produzir os gametas, que são os espermatozoides, que é o testículo, os testículos direito e esquerdo. Tem as vias espermátides que vão conduzir os espermatozoides, armazenar esses espermatozoides, que é o epidídimo e o ducto deferente. E as glândulas anexas que vão produzir uma secreção, próstata, vesícula seminal e a glândula seminal, ou a glândula bulbo-uretral. Essas glândulas produzem uma secreção que vão se unir aos espermatozoides depois, além das outras funções que elas fazem, para nutrir esses espermatozoides. Então, são glândulas que estão associadas ao sistema genital masculino. E o órgão de cópula, que tem a função de implantar e os espermatozoides, vão ser o pênis. Depois tem uma divisão topográfica. Topográfica quer dizer regional. Então, o homem encontra órgãos externos, que é o escroto, e o pênis, e como órgãos internos, na cavidade pélvica, depois, na cavidade pélvica e cavidade escrotal, testículo, epidídimo, o ducto deferente, a vesícula seminal, as glândulas bulbo-uretrais e próstata. Lembrando que essas três são as glândulas anexas do sistema genital masculino. Então, se a gente faz uma visão geral do nosso sistema genital masculino,
Então, aqui tem o escroto, que é a bolsa, né, externa, que é o períneo, que vai comportar o testículo, o outro testículo. Né? Associado superiormente ao testículo, vai ter aqui o epidídimo. Um epidídimo associado com cada testículo. Função dos testículos produzirem os espermatozoides, numa visão geral. O epidídimo armazena e matura esses espermatozoides. Do epidídimo vão sair os ductos deferentes. Ductos deferentes, eles vão conduzir os espermatozoides durante um ato sexual. Eles conduzem os espermatozoides. Depois, os espermatozoides vão se unir à secreção produzida pela vesícula seminal, pela glândula seminal, né? E vão formar um ductozinho, que a gente chama depois, a gente vai falar melhor dele, que é o ducto ejaculatório, que vai passar por dentro da próstata. Então, essa é a próstata, que também tem produção de secreção que auxilia a formação do sêmen junto ali com a vesícula seminal. Tá? Aí a gente tem outra glândula aqui, que é a glândula bulboretral, e o pênis, que é o órgão de cópula. Tá? Então, as 3 glândulas anexas: glândula bulboretral, próstata e a vesícula seminal. Então, começamos a falar de escroto. O escroto é aquela bolsa, né, e inferiormente ali a sínfise púbica, no períneo. Então, a gente não chama de bolsa escrotal, porque escroto em latim já quer dizer bolsa, tá? Então, esse escroto, ele é formado, então, de pele, né, e pelos pubianos, e ele é separado internamente por um septo, que é chamado de septo do escroto, e vai dividir internamente o escroto em 2 compartimentos. Um compartimento para cada testículo, para cada epidídimo e para cada início de ducto deferente, tá? Por que ter um escroto comportando o testículo e não, né, o testículo estando dentro da cavidade abdominal ou pélvica? Para fazer a manutenção dos espermatozoides, para eles serem viáveis, eles têm que estar numa temperatura, em média, 3 graus, né, abaixo da temperatura corporal. Então, a função do escroto, né, é fazer esse regulamento, auxiliar nessa regulação de temperatura. Então, associado aqui ao escroto, a parede interna do escroto, tem músculo, né, um músculo liso que faz a contração dessa pele do escroto, e vindo aqui junto, né, essa região aqui a gente chama de funículo espermático, que é a região onde vai estar passando artérias, os veios, os nervos e o próprio ducto deferente, para vir suprir aqui, né, tanto o testículo quanto o epidídimo, quanto essas estruturas com oxigênio e nutrientes, ok? Sensibilidade. Então, junto nesse funículo espermático tem um outro músculo, que é o músculo cremaster. Então, o músculo cremaster associado com esse músculo aqui, que é chamado dartos, eles vão fazer a manutenção da temperatura corporal. Dia que está muito frio, essa musculatura contrai para aproximar, né, o testículo epidídimo da cavidade pélvica, para absorver calor. Dia muito quente, o que essa musculatura faz? Ela vai relaxar, para assim, né, afastar o testículo epidídimo da cavidade pélvica, para não ficar absorvendo calor. E assim eles vão fazendo, né, esse condicionamento do testículo epidídimo e auxiliam no condicionamento da temperatura. Porque se o testículo tiver na mesma temperatura, né, tanto o testículo como o epidídimo, né, na mesma temperatura corporal, mais aquecidos, começa a ter um problema de deformação nos espermatozoides, né, nas células assim que produzem espermatozoides e mesmo as que maturam. Esses espermatozoides acabam morrendo ou acabam sendo fabricados de forma defeituosa. O que quer dizer isso, defeituosa? Ou com a cauda muito curta, que eles não conseguem nadar depois, ou com uma cauda bífida, ou com uma anomalia nessa cauda que impede que eles nadem. Alguns acabam nascendo até sem cauda, tá? Ou com um corpo muito pequeno. Então, e isso, essas alterações na produção de espermatozoides, na qualidade assim dos espermatozoides, vai influenciar diretamente na capacidade depois de fertilização, de fecundação. Tá? Eles vão ser ejaculados tudo durante o ato sexual, só que eles não vão conseguir nadar em busca do óvulo, né, para encontrar o óvulo. Por isso que diz que tem, né, uma diminuição da capacidade de fertilidade. Por isso também outras coisas que tem que se cuidar, né, com vestimentas. Cuidar para não usar, né, roupas que fiquem muito tempo, por períodos muito alongados e frequentes,
com o escroto próximo da pelve, como, né, as cuecas muito apertadas, com tecido que não transpirem, principalmente no calor, né, em temperatura muito quente, com calça jeans muito justas ou calças que não deixem transpirar também, mas, né, no verão. Então, tem que sempre ter mais cuidado para ter sempre essa manutenção de produção de espermatozoide. Cuidar com o computador em cima do colo, né? Porque o computador, vocês sabem que esquenta, ele gera calor, e isso também, né, trabalhando com ele no colo, vai esquentar a região do escroto, né, do testículo dos espermatozoides. São só cuidados que é importante se pensar para um futuro. Então, ali falando agora de testículo, né? Testículo, então, é uma glândula, é um órgão ovalado, que tem mais ou menos o formato, assim, de um ovinho. Vou fazer uma comparação com um ovo de codorna, né? Meio amassadinho, assim, de lateral para medial, então ele fica mais alongadinho. E ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo mais denso que dá sustentação para esse testículo, e ele faz, né, essa posição dentro do escroto associado, né, cada um dentro do seu compartimento, associado superiormente aqui com o epidídimo. Né? Então, a função primária assim, do testículo é a produção, a formação dos espermatozoides. Né? Então, ele demora em torno assim, né, de 74 dias, a gente pode fazer uma média de 75 dias para formar, né, esses espermatozoides da sua divisão celular, de formação das espermátides, até, né, o seu completo desenvolvimento. Tem que pensar que isso é um túbulo, são vários túbulos muito pequenininhos, e eles vão sendo produzidos e empurrando, né, os espermatozoides seguintes sendo produzidos, tá? E depois eles vão demorar mais ou menos também, né, de 8 a 17 dias, vamos colocar uma média de 2 semanas, 15 dias, para chegar lá, né, serem transportados até aqui no epidídimo para serem armazenados, tá? Então, lembrando que os espermatozoides, tanto, né, enquanto que eles estão sendo produzidos, mesmo quando eles estão armazenados aqui no epidídimo, eles estão em estágio de dormência, eles ficam paradinhos, né? Até porque eles têm que depois reservar energia para nadar em busca do óvulo. Então, eles estão em dormência e eles não são eles que nadam em direção ao epidídimo depois que são formados. É músculo liso que vai fazendo movimentos peristálticos, conduzindo devagarzinho esses espermatozoides, empurrando os novos que estão sendo formados, né, em direção ao epidídimo, ok? E a outra função que o testículo tem é fazer a secreção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que geram as características sexuais, né, e principalmente as que se diferenciam, né, as características sexuais secundárias, as que surgem, né, são mais marcantes na época da puberdade. Então, quando a gente fala testosterona, a gente fala sempre, o menino, nossa, como ele cresceu, como ele desenvolveu na puberdade, né? Por quê? A testosterona, todo mundo já reparou no menino quando está em transição, né? Tem um aumento de produção de testosterona. Começa a ter, né, o desenvolvimento, né, do corpo, vamos dizer assim, com maior acúmulo de proteína na musculatura, aumento de fixação de proteína na musculatura, deixando assim o músculo, né, dos homens com mais tonicidade, com mais tônus, com mais firmeza muscular, vamos dizer assim, né? E eles ganham massa muscular muito mais rápido comparado com uma mulher que treina, vamos, né, fazer o comparativo. Faz também maior deposição de cálcio, facilita a deposição de cálcio nos ossos, tanto aumentando o crescimento dos ossos durante a puberdade, por isso que os meninos têm aquele boom de crescimento, né, durante a adolescência, com aumento de massa muscular, tá? Com isso também, o que acontece geralmente, né, na puberdade, que é bem perceptível? A alteração da voz, porque tem um aumento, um alargamento da cartilagem tireoide na região, né, anterior do pescoço, e o que vai deixar a voz mais grave, né, mais forte, vamos dizer assim, tá? Um padrão mais de comportamento de agressividade, mas na questão de força, né? É muito perceptível isso, que os homens têm muito mais força do que as mulheres, por causa da quantidade de testosterona também produzido pelo aumento de tônus muscular, pelo aumento de fixação de cálcio nos ossos, tá? E assim como a presença de pelos e o depósito de gordura no corpo,
Então, o menino começa a desenvolver a barba, mais pelos na região da axila, começa a produção de pelos no tórax, né? Nas regiões genitais, né? Com o desenvolvimento dos órgãos genitais mais acentuados nessa região, nesse período de puberdade, né? Então, diferente das mulheres, né? Que não tem o depósito de pelos na região de face, né? Tem essa alteração, né, de depósito de gordura, que as mulheres é mais, a gente fala de ginecoide, que é mais na região inferior do quadril, né, na região de glúteo e abdômen inferior. No homem a gente chama mais de depósito de gordura androide, que é mais na parte superior, tá? E também começa, né, mais a maturação de espermatozoide. A testosterona estimula a maturação dos espermatozoides, porque até então eles são produzidos, mas eles não são maturados, são produzidos e reabsorvidos. E é perceptível também, né, as mulheres que tomam suplementação à base de testosterona, que elas têm um aumento de ganho de massa muscular, né, que aumenta o tônus, a firmeza da musculatura, os ossos ficam mais fortes também, e que também pode-se perceber que a face fica mais masculinizada, né, porque tem um depósito maior de cálcio, né, um crescimento ósseo acentuado das características ósseas masculinas no crânio, na mandíbula, né? A musculatura também ela fica mais acentuada quando se faz academia, musculação, né? Um treinamento físico, tá? E assim também, né? O depósito de pelos. Algumas mulheres podem desenvolver aumento de clitóris, tá? Um padrão de mais força também na academia para puxar mais peso, tá? E o alargamento da cartilagem tireoide com aquele padrão de voz mais grosso, que é um padrão mais masculino. Por isso tem que cuidar também com a suplementação à base de testosterona, tá? Para as mulheres. Ok? Então, e esse aumento do depósito, né, de produção de testosterona na puberdade é bem perceptível nos adolescentes quando eles estão, né, fazendo aquela transição, a voz fica diferente, o corpo vão tomando postura, um crescimento, alargamento da cavidade torácica, né? Então, acho que todo mundo já teve contato com algum menino que tá nesse período de puberdade, que a gente consegue perceber bem, né, as características da testosterona geradas, né, no corpo do menino. Tá? Então, aqui no testículo foi feita a produção dos espermatozoides, né? E eles foram conduzidos, então, por através desses ductos para o epidídimo, para serem armazenados e aí, né, maturados. Então, o epidídimo ele tem uma cabeça, aqui um corpo e uma cauda, e a cauda do epidídimo está associado com a próxima estrutura, que é o ducto deferente. Então, o epidídimo ele é um canal formado de músculo liso, todo enovelado, que vai receber os espermatozoides que foram formados lá, né, pelo testículo, para ir maturando esses espermatozoides, né, deixando eles maduros para serem, né, depois utilizados, e vão conduzidos, conforme eles vão sendo maturados, eles vão sendo conduzidos mais, né, da cabeça do epidídimo para o corpo e aqui para a cauda do epidídimo. Então, a função é armazenar e maturar esses espermatozoides, né? E se num período, né, de 10 dias a um mês eles não forem utilizados, conforme eles estão sendo transportados, eles começam a ser reabsorvidos. Então, produziu, armazenou, né? Se não forem utilizados, se eles não forem ejaculados, eles vão ser degradados, né? Vão ser reabsorvidos para a produção de novos espermatozoides lá pelo testículo. Tá? Então, é um contínuo de produz ou ejacula ou reabsorve, né? Produz, matura, armazena, ou ejacula ou reabsorve. Então, serve, né, aqui na cauda do epidídimo, é que depois vai dar continuidade com o ducto deferente. E esse ducto deferente, ele vai começar lá na cauda do epidídimo, ele também é um tubo muscular formado de músculo liso, contínuo da cauda do epidídimo, então ele vai ter uma parte, né, e ele vai ter uma parte ascendente por dentro do escroto, por dentro do funículo espermático, na região, né, inguinal, ele vai passar pelo canal inguinal para a parte interna, né, do abdômen, sendo passado depois lateralmente lá a bexiga,
aqui a bexiga, para a parte posterior da bexiga, então passa lateralmente aqui ao corpo da bexiga, vai lá para o fundo da bexiga, né, para se juntar com o ducto dessa glândula aqui, que é a glândula, né, que é a vesícula seminal. Então, localizando, né, o escroto, que é a prega de pele, que comporta, né, testículo e epidídimo. Testículo produz espermatozoides, epidídimo armazena esses espermatozoides. Depois eles vão ser conduzidos pelo ducto deferente, uma parte escrotal, porque está no escroto, né? Uma parte funicular, porque está no funículo espermático. Então, tanto uma parte funicular aqui na região inguinal, quanto depois uma parte pélvica, né? Então, uma parte aqui funicular, uma parte inguinal e uma parte pélvica, tá? Passando lateralmente a bexiga, lateralmente superiormente a bexiga, indo lá para o fundo, né, da bexiga para se associar aqui à vesícula seminal. A função do ducto deferente é apenas condução dos espermatozoides. Lembrando que por enquanto a gente falou que ele está em estado de dormência no testículo, no epidídimo em estado de dormência. Quando eles forem ejaculados, eles continuam em estágio de dormência. Eles só, lembrando que é um contínuo aqui da cauda, né, do epidídimo. Então, o ducto, que é o de músculo liso, ele só vai fazendo movimentos peristálticos para conduzir esses espermatozoides. Então, até agora a gente falou só de espermatozoide e ainda em estágio de dormência. Por isso, né, que pode ser feita a vasectomia quando se quer, né, continuar tendo relação sexual, o homem vai continuar tendo ereção, vai continuar tendo ejaculação, só que não vai ter espermatozoides nesse ejaculado. Então, o que é feito, né? Na parte aqui posterior do testículo, é identificado o ducto deferente, identifica o ducto deferente, né? Faz 2 secções, né? Sutura de um lado e sutura do outro, tá? E faz a retirada de uma parte desse ducto deferente, tá? Então, é um método que a gente fala que é de esterilização, porque o homem vai continuar tendo relação sexual normalmente, vai continuar tendo ereção normalmente, porque não foi falado nada de pênis, né? Só o ducto deferente, vai continuar tendo ejaculação, né? Porque a gente não falou dos líquidos que formam, né, o sêmen que vai ser ejaculado, a gente está falando só dos espermatozoides, que são os espermatozoides que são utilizados para fecundar o óvulo. Então, né, a anestesia local, uma anestesia bem tranquila, é identificado o ducto deferente, faz uma secção, faz outra secção, sutura aqui e retira um pedaço, né, no centro. Dependendo do tipo de vasectomia, ela pode ser reversível, assim, em torno de 45%, 60%, em torno de 50%. E depende tudo de caso para caso, de idade do paciente, de tipo de vasectomia, né, e fatores pessoais, tá? Então, como a gente fala, aqui até agora a gente falou só de espermatozoide, por isso que é importante falar que não tem nada, né, não influencia o desejo sexual, o desempenho sexual, porque muitos homens eles têm medo de fazer a vasectomia porque eles acham que isso tem algum impacto, né, no seu libido, no seu desejo ou desempenho sexual, tá? Não vai influenciar em nada. Agora, então, falamos de testículo, epidídimo, ducto deferente, ok? Só produção, maturação e armazenamento e transporte dos espermatozoides. Faltam os líquidos, né, que vão formar o sêmen. Então, aqui o ducto deferente vai se juntar com a glândula, né, com o ducto da glândula da vesícula seminal. Então, tem vesícula seminal, próstata e glândula bulbouretral. As 3 glândulas que são glândulas anexas do sistema genital masculino. Isso aqui é uma vista posterior, né? Se a gente olhasse essa parte aqui, que é a parte posterior, a gente vai ver o corpo e o fundo da bexiga, um ureter chegando aqui, outro ureter chegando aqui. O ducto deferente chegando aqui, trazendo os espermatozoides, o outro ducto deferente aqui chegando, trazendo os espermatozoides. Na parte final, ele se dilata para acomodar, né, esses espermatozoides que estão sendo conduzidos, para aí sim depois serem ejaculados. Então, tem a ampoula do ducto deferente, vocês podem ver aqui o finalzinho do ducto deferente vai se juntar, né, com aqui o ducto da vesícula seminal, que é a glândula, né? Então, tem 2 glândulas opares, né? São 2 glândulas na parte superior aqui da próstata,
tá? E tanto o ducto deferente quanto o ducto da vesícula seminal vão se juntar e formar um ducto ejaculatório por dentro da próstata. Vamos passar depois, ó, por dentro da próstata, ok? Então, qual é a função da vesícula seminal? Então, uma das funções é produzir, né, o líquido, a secreção que ela produz é um líquido alcalino viscoso, então, que vai auxiliar a neutralizar o pH ácido tanto da uretra masculina quanto, né, da vagina, para poder, então, manter, né, essa alcalinidade para os espermatozoides, porque se for um meio muito ácido e o canal vaginal ele é mais com um pH mais ácido, os espermatozoides podem morrer. Então, uma das funções desse líquido é fazer, né, a diminuição do pH, tanto da uretra masculina quanto, né, do canal vaginal. E fora isso, a vesícula seminal, esse líquido que ela produz, né, que vai compor mais ou menos 60% ali do sêmen, ele vai ter muitos nutrientes que vão nutrir os espermatozoides, e esses espermatozoides vão então se alimentar, vamos dizer assim, desses nutrientes para gerar ATP, gerar energia depois para a cauda deles ficarem nadante e eles irem em busca do óvulo. Porque lembra que a gente falou que até agora eles estão em estágio de dormência, né? Então, tanto a vesícula seminal quanto a próstata vão produzir esses líquidos que vão nutrir os espermatozoides, tá? E aí, o que esse líquido vai fazer? Da vesícula seminal? Ele vai ter um composto que vai coagular o sêmen. Então, vai aglutinar, né, esse composto dela, essa secreção da vesícula seminal com a secreção depois da próstata também e os espermatozoides. Vai formar um aglutinado, onde os espermatozoides vão ficar meio que, vou falar num termo bem popular, grudados, acolados ali, absorvendo esses nutrientes e não ficarem já nadantes e se perderem pelo meio do caminho, tá? Então, isso que faz com que o sêmen saia, né, seja ejaculado mais aglutinado, tá? E aí, essa secreção da vesícula seminal depois vai se juntar com a secreção da próstata para formar, né, o sêmen realmente que vai ser ejaculado. Depois, né, vai se juntar, então, aqui agora com o líquido da secreção da próstata. Então, como a gente viu aqui, né, a próstata é aquela glândula que fica abaixo aqui da bexiga, por onde a uretra vai passar depois. Lembrem que tem a uretra para a parte prostática, e onde depois vai ter um ducto, né, que é o ducto ejaculatório. Eu falo que esse ducto ejaculatório é o que vai juntar tudo para ser ejaculado, né? Então, a próstata, então, essa glândula mais piramidal associada à parte que a gente chama de colo da bexiga, tá? Então, ele também, como a vesícula seminal, né, a produção do seu líquido é alcalino viscoso também, é mais leitoso, com uma coloração mais leitosa. O da vesícula seminal era mais viscoso, é o que dá viscosidade, né? E o da próstata é essa secreção que dá mais a coloração e o odor característico, né? Do que é ejaculado, do sêmen. Então, em torno de 60% era do sêmen ejaculado, da vesícula seminal, em torno ali de 25 a 30% do que é ejaculado, né? Do sêmen ejaculado é a secreção da próstata. Tá? Então, como também a vesícula seminal vai fornecer nutrientes para os espermatozoides absorverem e gerar energia para sua cauda virar nadante, né? Vai auxiliar com a vesícula seminal a coagular o sêmen, aglutinar esses líquidos com os espermatozoides para eles ficarem absorvendo os nutrientes. E também ele depois, porque se aglutinou, os espermatozoides vão absorver os nutrientes. Mas agora eles precisam, né, liquefazer esse sêmen que foi condensado para os espermatozoides poderem nadar em busca do óvulo. Então, é a secreção da próstata, as substâncias da próstata que auxiliam a coagular, mas depois a dissolver esse coágulo, né, esse aglutinado, para os espermatozoides aí se separarem e começarem a nadar em busca do óvulo, ok? Então, a produção do sêmen é composto, né, pelos espermatozoides, pela secreção da próstata e pela secreção da vesícula seminal, ok?
câncer de próstata, né? Já que estamos falando de próstata, falamos da vasectomia, um pouquinho do câncer de próstata. Então, olha só, bexiga, vamos localizar. Bexiga, ó, sínfise púbica, ápice da bexiga, corpo da bexiga, fundo da bexiga, que está a vesícula seminal, né? A glândula seminal. Então, e aqui a próstata. Lembrem, ó, ósseo interno da uretra, a parte prostática, por onde vai sair a urina, né? E que vai receber também aqui o sêmen, né? Que vai receber os espermatozoides vindo do ducto deferente, a secreção da vesícula seminal e a secreção da própria próstata. Então, a gente fala que esse ducto ejaculatório é o que junta tudo que vai ser ejaculado, tá? Em casos de uma próstata normal, a urina vai passar por dentro da próstata, uretra parte prostática, depois vai passar dentro da uretra parte membranácea e depois vai passar dentro, né, da uretra parte esponjosa, do corpo esponjoso do pênis. Então, em casos de câncer de próstata, por que o homem relata que ele tem vontade de micção? Ele tem vontade de micção e quando chega lá não consegue urinar direito ou sai pouca urina e ele continua com aquela vontade de micção depois. Ou ele relata que começa a ter um pouco de sangue, né, na urina, tem que fazer mais força para urinar. Ou ele relata que ele está tendo um pouco de dificuldade de ejaculação, um pouco de desconforto na hora de ejacular, né? Ou com sangue nessa ejaculação. Porque o câncer de próstata, ele é um crescimento, todo câncer é um crescimento desordenado de células. Então, vai ocorrer esse crescimento desordenado das células prostáticas, tanto para fora quanto para dentro. Isso vai começar a diminuir o tamanho aqui da uretra parte prostática. E aí vai ter mais uma dificuldade de passagem realmente da urina. Eu tinha um canal para passagem da urina e agora vai diminuir esse canal de passagem da urina, tá? Por isso que ele relata essa vontade de micção, mas sai pouca urina durante a micção. Ou um pouco de desconforto, um pouco de dor, ou um pouco de sangue, porque às vezes pela pressão as células aqui vão se descamando e machucando essa parte interna da uretra, a mesma coisa aqui com o que é ejaculado, tá? Então, aí, muitos casos de câncer de próstata estão aumentados, que tem que fazer toda a retirada da próstata, então eles baixam a bexiga para cá, tá? Só que aí tem o problema todo, né, porque era dentro da próstata e eles acabam muitas vezes tendo que tirar a próstata, o ducto deferente e parte da vesícula seminal, então o homem vai começar a não ter, não é? Ele vai ter ereção, ele pode ter ereção, mas ele não vai ter o ejaculado, porque foram tiradas as estruturas que produziam os líquidos que eram ejaculados, tá? E por que faz o exame de toque retal? Aqui atrás está o reto, ó, passando logo atrás da próstata. A parede do reto está colada, vamos dizer aqui, né? É vizinha aqui da próstata. Então, quando faz o exame de toque, logo no início aqui, né, do canal anal aqui, do finalzinho do canal anal, início do reto, vai ter um aumento, um abaulado aqui para dentro do canal anal, né? Então, o médico vai fazer esse exame de toque e perceber se, né, tá retinho ali ou se tem um aumento da região. Então, é um dos indícios, assim, muito graves, fortes de câncer de próstata, ok? E aí, então, né, o ducto deferente, relembrando então, escroto, bolsa que comporta o testículo, epidídimo e parte ducto deferente. Testículo produziu espermatozoide, produziu testosterona. Epidídimo armazenou os espermatozoides, né, maturou esses espermatozoides. Depois, né, continuam armazenados. Se não forem utilizados, vão ser reabsorvidos para a produção de novos espermatozoides. Do epidídimo vai sair o ducto deferente, da parte externa para a parte interna. E aí o ducto deferente, a ampola do ducto deferente vai, né, receber e reservar esses espermatozoides, aí vai juntar esse espermatozoide com o líquido da vesícula seminal, formando o ducto ejaculatório, tá? Então é a união do ducto deferente com a vesícula seminal, que vai passar aqui por dentro da próstata e vai receber, né, a produção da secreção prostática. Então é o que produz, o que junta, né, ou as coisas que vão serem ejaculadas. E aí ele vai se abrir na uretra, parte prostática, tá?
A uretra parte prostática, que depois vai passar esse sêmen para a uretra parte membranácea, vai continuar pela uretra parte esponjosa, porque esse que circunda aqui é o corpo esponjoso do pênis, até chegar no ósseo externo da uretra e ser ejaculado. E faltou falar da glândula bulbo-uretral. Então, a parte de glândulas, tamanho de mais ou menos uma ervilha, localizada aqui, fica associado com a parte membranácea da uretra, na base aqui do bulbo do corpo esponjoso. E a função é a que primeiro produz a sua secreção, né, durante o estímulo já sexual, para neutralizar o pH ácido da uretra masculina, lubrificar a glande do pênis e neutralizar a acidez da vagina, para assim também facilitar, né, a penetração durante o ato sexual. Então, retomando, né, lembrando, pênis, então, é um órgão de cópula e ele é formado por uma raiz que fica implantada dentro da pelve, um corpo que é a parte pendular, né, e a glande do pênis, que é a parte dilatada, a extremidade dilatada, né? Então, relembrando aqui de novo, a gente tem um ósseo interno da uretra, uma uretra parte prostática, passando por dentro da próstata, uma uretra parte membranácea, passando dentro da musculatura do assoalho da pelve, né? E aqui a uretra parte esponjosa, passando por dentro do corpo esponjoso do pênis. Então, a gente consegue ver que a glande do pênis é formada por corpo esponjoso. Por cima do corpo esponjoso, nós temos aqui o corpo cavernoso do pênis, ok? Então, esse é o corpo cavernoso. Então, associado aqui, né, com na formação do pênis, tem dois corpos cavernosos, um corpo esponjoso. Um corpo cavernoso começa num ramo aqui, né, associado com o ramo isquiopúbico, lembra, próximo lá do tubo isquiático. E o outro corpo cavernoso se associa com outro ramo isquiopúbico, lá até próximo, né, ao tubo isquiático lá do osso do quadril. O corpo esponjoso, na verdade, né, ele é um só, por isso que tem uma uretra parte esponjosa. Ele vai começar numa dilatação que se chama bulbo, lembra lá da glândula bulbo-uretral, associada com o bulbo e com a uretra, parte membranácea, né? Um corpo esponjoso que fica associado com os corpos cavernosos. E no final, o corpo esponjoso ele se dilata também, formando a glande do pênis, como visto aqui, né? Então, a glande do pênis formada por corpo esponjoso, que é associado aqui à uretra, parte esponjosa, corpo cavernoso por cima, né, do corpo esponjoso, e a glândula bulbo-uretral associada aqui com o bulbo, né, a parte inicial do corpo esponjoso que é mais dilatada. Então, se fizer um corte no pênis, a gente observa que tem os dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso com a uretra, a parte esponjosa. Os corpos cavernosos, eles levam esse nome porque, se cortado, né, e observado, e colocado numa lente de aumento, ele parece com as cavernas, né? As cavernas estão cheias de estalactites, estalagmites, então que se fundem às vezes, né? E essa parte dos corpos esponjosos, aqui do corpo esponjoso e dos corpos cavernosos, né? Mais dos corpos cavernosos, aqui a gente vê essa separação que tem entre os corpos cavernosos. Durante o estímulo sexual, a ereção, então, nada mais é do que o enchimento desses espaços dos corpos cavernosos com sangue. É um processo vascular, então, de maior entrada de sangue e menor saída de sangue. Vocês podem ver que dentro dos corpos cavernosos a gente tem artérias e as veias elas ficam pela parte externa. Então, durante o estímulo sexual, ocorre, né, essa vasodilatação para enchimento dos corpos cavernosos de sangue e ocorre, assim, uma compressão das veias. Então, entra mais sangue e sai menos sangue, por isso ocorre o processo de ereção. Depois da ejaculação, né, começa a ter uma diminuição do fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos e aí volta a ter, né, um retorno, uma retirada desse sangue dos corpos cavernosos, voltando ao formato inicial do pênis. Então, tanto é que os ramos do pênis, né, quanto o bulbo do pênis, eles ficam associados aqui, né, na região do períneo, ao osso do quadril, aqui aos ramos do pênis, e isso vão formar a raiz do pênis.
O corpo do pênis é formado, né, pelo corpo esponjoso recoberto pelos corpos cavernosos, e a extremidade do pênis é formada pela glande do pênis, que é formado de corpo esponjoso. Essa glande ela tem uma parte mais dilatada, que a gente chama de coroa da glande do pênis, e uma parte mais estreitada, chamada aqui de colo da glande do pênis. E a glande do pênis, ó, ela é recoberta pelo prepúcio, né, da glande do pênis. E esse prepúcio é uma dobra de pele que fica presa aqui pelo frênulo do prepúcio à glande do pênis. Então, a função é proteção mais, né, mecânica e tátil da glande do pênis. Então, durante, né, o estímulo sexual que ocorre, o engurgitamento, né, a entrada de sangue nos corpos cavernosos, formando o processo de ereção, esse prepúcio, então, né, vai exteriorizar a glande, né, para facilitar a penetração e para a ejaculação. Acontece muitas vezes que esse prepúcio ele é muito fechado aqui à sua extremidade, e durante a relação sexual o homem tem uma dificuldade de exteriorizar a glande do pênis e acaba estagnando aqui, né, comprimindo esse colo com o prepúcio, dificultando a ejaculação. Então, muitos meninos têm o que vocês conhecem como fimose, e é feito o processo de circuncisão em alguns casos, que é retirada do prepúcio. Então, é cortado esse envoltório da glande do pênis para facilitar o processo de ereção e de penetração. Mas isso não vai influenciar nem no desempenho sexual, nem na ereção, nem na ejaculação. É feito mais, né, porque é uma estrutura anatômica que se encontra muito fechada e impede, né, a exteriorização da glande do pênis para facilitar a penetração, e também, né, é dificultoso o processo de higienização do colo da glande do pênis. E nessas pessoas, né, nos meninos e nos homens que têm fimose, que tem esse prepúcio muito fechadinho, acaba acumulando aqui no colo da glande, às vezes, resquício de urina, resquício de sêmen, e aqui acaba tendo um processo infeccioso, que pode, né, levar a dor, ou começa com dor, né, porque é um processo infeccioso, e em casos mais graves pode ter, né, uma infecção tão grande que pode adentrar a uretra, e muitas vezes tem que, né, em casos extremos, tem que fazer uma amputação de glande do pênis, porque não foi feita uma higienização correta, né, nessa região. Muitas vezes isso é cometido, né, por causa da fimose e da falta de conhecimento. Ok? Então, temos, né, aqui um exemplo, então, relembrando, ó. Testículo produz espermatozoides e, né, produz a testosterona. Epidídimo armazena, matura e continua a armazenar esses espermatozoides. Se não forem ejaculados, ele reabsorve para a utilização de produção de novos espermatozoides. O ducto deferente, que é um ducto, né, de músculo liso, que vai conduzir os espermatozoides do escroto, né, para a parte interna da pelve, para depois esses espermatozoides que vêm pelo ducto deferente se unirem aqui, né, à secreção da vesícula seminal, para formar aquele ducto ejaculatório que vai passar por dentro da próstata. Então, vesícula seminal produz em torno de 60% do que é ejaculado, e a próstata em torno de 25% a 30%, né, do sêmen. Vesícula seminal, ele vai produzir, né, esse líquido alcalino viscoso, que vai, né, nutrir os espermatozoides para eles gerarem ATP, vai aglutinar esses espermatozoides, né, esse líquido ele aglutina os espermatozoides para eles poderem ficar absorvendo os nutrientes para gerar ATP, vai também, né, neutralizar a acidez, o pH, tanto da uretra masculina quanto do canal vaginal, assim como a próstata também. A coloração a secreção da próstata, que gera a coloração mais leitosa e o odor característico do sêmen, e a secreção da próstata ajuda também a coagular, mas é a sua substância que ajuda depois de um tempo descoagular esse sêmen, para aí os espermatozoides que já absorveram bem esses nutrientes e já foram ejaculados saírem, né, nadando em busca do óvulo perdido, né, vamos falar assim. Depois, esse sêmen vai passar pela uretra parte prostática, pela uretra parte membranácea aqui, e aqui a gente tem associado, né, as duas glândulas bulbo-uretrais, bulbo porque são associados ao bulbo do corpo esponjoso, uretrais porque estão associados à uretra parte membranácea, tá?
Lembrem, ela é a primeira, né? São duas glândulas em formato de ervilha que produzem por primeiro, né? A secreção durante o estímulo, só já início do estímulo sexual, para neutralizar o pH ácido da uretra masculina, né, lubrificar a glande para facilitar a penetração e também já iniciar, né, a neutralização do pH ácido, né, do canal vaginal. Aqui temos pênis, daqui para cá raiz do pênis, corpo do pênis e glande do pênis. Bulbo, né, da raiz do pênis, formado de corpo esponjoso, um ramo da raiz do pênis, o outro ramo lá da raiz do pênis, formados por corpos cavernosos. O corpo do pênis é formado, né, anteriormente aqui por dois corpos cavernosos, um direito e esquerdo, e aqui, mais na parte posterior, o corpo esponjoso do pênis. Glande formado apenas de corpo esponjoso, onde tem uma dilatação que é a coroa da glande do pênis, e, né, uma depressão que é o colo da glande do pênis. Lembrem que ela é recoberta por prepúcio, uma prega de pele que protege a glande contra atrito. Ficam os exercícios de fixação, como um guia de estudo, vídeos de recomendação para estudo e uma atividade de uma palavra cruzada online que já vai dando as respostas automáticas do conteúdo. Ok? Até a próxima!